Olá, pessoal. Estou aqui verificando. Já estamos online. Aí. Boa noite. Boa noite a todos. Me escutam bem? Tá dando para ouvir direitinho? Sim? Tá dando para ouvir? Tudo certo? Sim. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite a todos. Aqui o professor Rafael Bassi e acabei de ver que o Mozart entrou ali também. Então, hoje é uma live muito legal, para mim, pelo menos, porque a gente vai poder discutir um filme que está sendo falado aí bastante. Olha o Mamute aí. Então eu vou pedir para que o professor Mozart me chame, que daí eu aceito. Acho que é assim. Acho que é assim que funciona. Acho que eu também posso convidá-lo, mas deixa eu tentar aqui. Aqui. Achei. Aí. Tá aí, ó. Chegou. E aí, meu velho? Como é que tá? Tudo tranquilo, tudo jóia contigo? Maravilha, tudo certo. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Imagina, cara. Então, deixa eu preparei para falar isso aqui também. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Eu eu sei que o Mozart já estava vendo, mas eu aproveito para falar com ele aqui. Olha aí o Mamute vai nos acompanhar nessa Aham. live. E eu estou muito feliz. Primeiro porque vai ser a primeira vez esse ano, ainda que seja um ano muito conturbado, que a gente está trabalhando junto, né? A gente já se conhece aí Uhum. há um bom tempo. E que legal que dessa vez deu certo e a gente está trabalhando junto. É, E, a gente até estava conversando, aquela live que a gente fez do Unificado tempos atrás para falar do Enem foi muito legal, porque as discussões são muito legais. Eu acho que isso aqui é a prova de que a nossa área ela é a mais legal de todas, porque acho que ninguém gostaria de ficar escutando uma live sobre funções e equações. E ainda bem que não tem ninguém aqui para me questionar sobre isso, para me criticar sobre isso. Então só a nossa área permite que a gente aham. tenha uma série de discussões que são mais interessantes do que separação química, por exemplo. E daí também quero deixar aqui bem colocado a alegria que eu tenho de finalmente dividir as salas de aula contigo e que espero que a gente volte a dividi-las em breve. Isso, Então, muito fisicamente. fisicamente. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza absoluta que vai ser muito legal. Fico muito feliz mesmo. E agora pode falar um pouquinho também. Poxa, valeu mesmo pelas palavras aí. Hoje vou dormir todo envaidecido com essas palavras. Sim, a gente se conhece há um bom tempo já, né? Pelos nossos amigos aí, Pimentel, Pedro Gonzaga, né? Michael, Thiago, Mamute, né? Pedrão, Mamute. E a gente está há um tempo aí já se falando, né? Não, a gente tinha que fazer uma coisa junto, né? Anos, né? Nas coberturas É dos vestibulares. verdade. E que bom que deu certo aí, meu. E eu, de novo, agradeço aí o convite aí de falar de algo que eu gosto muito, que é cinema e filosofia e sociologia e ciências humanas, como tu bem falou, é uma parte do conhecimento humano que vale muito a pena
né, de explorar isso, e a gente sabe que tem muita coisa para falar, muita coisa para acrescentar, mas o preconceito das nossas áreas sempre existiu, né? Sempre. E nesse momento aí de turbulências morais, políticas e tudo, parece que a saída tá por aí, né? A gente tem que fazer algo bem sério e bem construído para justamente ter o seu valor e justificar o valor das áreas, né? Claro. Eu Eu brinco acho assim que que as nossas áreas elas atacam todos os pontos de matemática até política, né? Mas é muito fácil um enrolão nas nossas áreas, né? Muito mais fácil de sim, enrolar os outros na nossa área do que em química ou matemática, né? Então, claro. a gente também acaba se deparando com profissionais que não honram a Ah, disciplina. e eu acho que, bom, a gente partilha dessa concepção. Eu acho que tu também deve ter visto isso, porque agora a gente dando essas aulas em meio a tudo isso que está acontecendo, eu acho que os alunos estão vendo muito mais sentido nas discussões que a gente sempre propôs em sala. Eles estão conseguindo ter noção de como, de fato, em algum momento, esses problemas que as ciências humanas discutem há milênios, esses problemas, eles são, de fato, efetivos na vida do Sim, são indivíduo. deles também, né? São São deles, deles problemas também. deles, né? São deles também. Né? Então, Não é uma guerra, assim, que tu discute uma guerra, né? Que está acontecendo exato. lá. É um problema Exato. dele, assim. E eu acho que isso vai ser, tomara, né, um ponto positivo de pós-pandemia aí, que as pessoas não percam isso, né? Hoje, por exemplo, só disso que a gente está falando, eu tive um exemplo muito interessante. Eu estava dando aula de manhã e a gente, de repente, pegou uma questão de vestibular e aquela questão dominou a aula inteira com relações do que estava acontecendo politicamente. Porque é isso, né? É a hora em que tu consegue ver que aquilo que tu vai estudando ali, que parece uma série de abstrações e que a gente olha, o aluno está até meio dormindo, ele Sim. fala, nossa, espera lá, eu estou vivendo isso sim. Isso, exato. Isso E às é muito vezes, legal. as nossas aulas, tu já deve ter passado várias vezes por isso. Você tem que dar aula daquele conteúdo para muitas vezes vencer o cronograma, o calendário, né? E não atrapalhar a vida deles. Mas o assunto é outro, assim, tá, né? Tá piscando vermelho, assim, um outro assunto que tá louco muitas vezes para falar, mas, né? Às vezes tem que fazer aquele gerenciamento entre responder as dúvidas deles, poder dar algum tipo de segurança, algum tipo de explicação e também manter o ritmo da aula que fala de outro assunto, né? Então, a gente tem esse papel, assim, de além de ser um divulgador das áreas, mas também um professor, né? Que, de certa maneira, tem que cumprir um calendário e é o certo que se cumpre o calendário, né? A gente faz um malabarismo imenso, né? Assim. Com o tanto de período que a gente faz um malabarismo imenso. Exato. Às vezes Bom, o aluno nem sabe do esforço que é, né? não faz ideia do que são as reuniões. Bom, mas vamos lá, moço. A gente tem aqui uma discussão muito interessante, que eu acho que esse filme ele foi mais uma surpresa aí que surgiu da Netflix, né? De vez em quando explode alguma coisa do nada e as pessoas nem conseguem entender. E eu acho que esse filme, eu vi até que alguém perguntou ali que filme era, o filme O Poço. Ele de fato ele explodiu e ele as pessoas geralmente brincam quando a gente fala de algum filme, daqueles filmes iranianos, filmes franceses, que o final fica meio... Bom, gente, não vou... Tem spoiler a live inteira, tá? Então vai ter spoiler a live. Não dá pra falar desse filme sem dar spoiler. Pré-requisito é ter visto o filme ou saber visto o filme. Exato. E até porque se assistir depois já vai saber mais ou menos o que está acontecendo. Então, a gente sempre fala assim, o filme iraniano ele terminou sem fim. Aí todo mundo fala assim, pô, mas como é que tu gosta desse tipo de filme? E aí de repente vem um filme O Poço e explode de público, de crítica, e tá todo mundo falando. E enfim, nós estamos aqui para falar um pouquinho dele também.
Isso. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre o final também. Eu vou dar só uma introdução de sinopse aqui para o pessoal, e daí depois a gente vai discutir bastante. O filme O Poço, ele traz uma série de personagens que são bastante estereotipados. Por exemplo, o personagem que talvez seja o personagem principal, que é o Goreng, ele tem até a estrutura do cavanhaque do Dom Quixote, ele carrega o Dom Quixote, então ele é um quixotesco na própria caracterização. Nós temos o Trimigazi, que é um cara que decide tomar uma palavra, tomar a linguagem para si, proibir o Goreng de falar. Existe a mulher que eu acabei de esquecer o nome, que é a que está com câncer, que ela trabalhava na empresa. Como é que é mesmo? Imogiri. Então existem alguns personagens estereotípicos, e depois o Mozart vai falar um pouquinho mais sobre a questão do final e sobre alguns símbolos, e eles estão dentro desse prédio que tem 333 andares, e também são alguns símbolos muito também estereotípicos. São 2 pessoas por andar, são 666 pessoas, né? O 666 aparece ali. E a sinopse aqui: existe um vão no meio desses andares e que passa uma espécie de elevador, e quando sai lá de cima, nós temos esse elevador cheio de comida, e ele para um tempo, as pessoas vão comendo e o que sobra vai passando para baixo. Essa é basicamente a sinopse mais simples que eu posso fazer do filme. E agora eu vou pedir para o Mozart falar um pouquinho e já comentar para a gente as suas análises aí. Tá ótimo, mas eu vou gostar da interrupção aí, se tu tiver alguma questão aí. Pode deixar. Alunos, eu estiver concentrado e os alunos falarem alguma coisa, você passa para nós. Eu dou uma olhadinha ali e daí qualquer coisa eu te falo. Eu conversando com amigos e tal, falando sobre o filme, né, depois que você fez o convite, muitas das opiniões foi assim: eu não gostei do filme porque eu não gostei do final. Né? O final me decepcionou um monte, esperava mais, eu não gostei do filme. Saí, né, da sessão ali, né, depois de assistir o filme, não gostando do filme. Então, a minha avaliação é negativa em relação ao filme, porque o final eu não entendi. Né? Então, eu vou tentar, de alguma maneira, apresentar uma espécie de plano para entender o final, tá? Que eu vou chamar isso de uma visão mais ortodoxa, assim, ou seja, por que ortodoxa? Porque as pessoas esperam que as coisas tenham sentido. Tá? Isso é uma questão até de saúde mental. Né? Você espera que as coisas tenham algum tipo de sentido. Né? Então, nessa de esperar que as coisas tenham algum tipo de sentido, você também espera que o final de um filme, que te prendeu por cerca de quase 2 horas, também tenha sentido, e você fica, né, fica chateado quando você não vê sentido nas coisas. Né? Então, eu vou tentar apresentar uma visão que dê sentido para quase todas as coisas que a gente viu. E depois, se der tempo, e se for interessante, eu apresento uma outra visão. Uma visão que eu vou chamar de não ortodoxa, então, em relação a como interpretar o filme. Tá? Primeiro, a gente tem que... Você tocou em pontos bem, bem importantes ali. Né? O filme, ele é uma distopia, né? Então, uma espécie de futuro ou uma espécie de elemento futurista, até pelo jeito que uma plataforma anda e tudo, e tem pelo controle, né, que se tem dos personagens. De repente eles apagam com algum tipo de gás do sono e acordam assim do nada, né? Então tem todo um sistema ali meio futurista por trás. Então, uma distopia porque ela apresenta uma espécie de futuro ou uma realidade alternativa caótica ou apocalíptica, né? Não uma utopia, que é aquela lugar que você adoraria estar, e adoraria estar porque é bom, né? Porque ele é maravilhoso, porque é melhor do que você está. Então, essa distopia, esse futuro meio apocalíptico, assim, essa visão negativa ou pessimista de futuro. Ok.
Outros elementos que a gente pode ver, além da ideia de distopia, né, que fica bem claro, assim, é esses elementos, assim, de contato, que você mesmo notou, assim, por exemplo, né, na barbicha do Goering, né, que parece muito a do Don Quixote, que é o livro o qual ele leva, né. Lembrando sempre que o Don Quixote, o tema recorrente durante o livro, eu recomendo todo mundo a ler o livro Don Quixote, né, é a fome e a ganância. Né, um tema recorrente ali. Aí, ó, que legal. O Don Quixote aqui e o Sancho Panza. O Sancho Panza. Então, o filme é um tema recorrente durante o livro, também a ganância e a fome, né, Don Quixote. Mas, já colocando algum ponto, alguma, né, uma pitadinha aí, né, quero provocar todo mundo, a caracterização do personagem Goering não lembra apenas Don Quixote. Talvez, sem óculos, né, pelas condições, lembre o Trotsky. Também tem um elemento ali, né, do Goering como um personagem que parece ser uma espécie de representação, uma antropomorfização de um movimento de resistência. Né? Enquanto seu colega de quarto, Trimagasi, ele parece ser o próprio status quo, o apoiador do sistema. Tanto que ele fala óbvio, né? Para o apoiador do sistema, tudo é óbvio, tudo mais. Que coisa mais simples, né? Isso é simples, como é que você não entendeu ainda, né? Então, para um apoiador do sistema é óbvio. Tanto que ele fala durante o filme 26 vezes a palavra óbvio. A palavra óbvio sai 26 vezes da boca dele. E quando o outro começa a se apropriar do conceito de óbvio dele, ele diz, não, isso é meu. Esse conceito é meu. Né? Você ainda não faz parte do sistema. Você ainda não entendeu o que está acontecendo aqui. Então, não use a minha palavra. Né? Não use, talvez, a única conclusão que eu tenho sobre o mundo. Que as coisas são óbvias. É óbvio que as coisas são assim. Né? Então, o Trimagasi aparece como uma antropomorfização do status quo, né? do apoiador do sistema, aquele que quer o sistema. Né? Depois, a Imogiri aparece, né? Quem viu o filme, ela aparece como talvez uma personificação do movimento pacifista. Né? Diferente do Goering, né? Ou do Goering. Então, é um movimento pacifista, que ela quer a mudança, ele quer que as pessoas adquiram, de alguma maneira, a sua solidariedade, né, ao pensar no outro, mas com a conversa, com o encantamento da palavra. Olha, eu vou separar aqui as refeições para que os outros peguem, né, assim, então, com uma certa elegância nesse sentido, com certa, como eu posso dizer, uma certa decência, né? Um pensamento decente, assim, né? Não, eu estou preparando, ou senhor, colegas, ou companheiros, né? Olhem, comam só essa refeição, isso já nutre os seus corpos, deixe para os outros, né? E o Goring, já quando ele encontra a Imogiri, né? Lá no andar 33, ele já tá ele já passou pelo sistema, né? O Trimagasi já fez ele já passou pelo curso Trimagasi, curso de sistema. Ele diz, chega uma hora que ele meio se revolta com ela, ele dá um xingão lá nos caras lá embaixo e parece que funciona melhor, né? Que parece só assim eles escutam ela, né? Eles escutam, né? Exato. Eles escutam, né? Então, ali dá para ver bem isso, né? Cada personagem representa uma espécie de personificação de um elemento do nosso sistema. A torre, né? Todo o poço ali, né? O prédio é a sociedade, né? É a sociedade. E outra coisa que eu me dei conta também sobre isso, e a cozinha e a comida, o que é? A cozinha é a natureza e a comida são os recursos naturais. Sim. Eles vêm em abundância, perfeitos, né? Todos organizados, e a gente que bagunça tudo, né? A gente que uns pegam mais, outros pegam menos e tal. Né? Então, digamos, a visão parece do filme assim, ó, tem para todo mundo. Mas aí é com vocês. O livre-arbítrio de vocês tem que dizer se vocês são capazes de comer só o necessário.
ou, né, vocês vão estabelecer uma luta de classes aí, uma diferença de classes aí, aqueles que vão comer tudo, vão pisar em cima da comida do outro, vão cuspir na comida, né? Ou vocês vão, né, comer comer a tua comida que tu escolheu lá na entrevista, a tua comida preferida que está na mesa, né? Tem um hint ali, tem uma dica ali, né? Que tem a comida de todos que eles escolheram lá. E que ele só percebe depois, né? Isso, ele só percebe depois. Claro, porque quando ele está no nível 6, ele consegue ver a mesa montada a ponto de ver que a comida dele está lá. Quando ele está lá embaixo, ele não vê que a comida dele está lá, porque eles já detonaram aquela comida, né? Sim. Lá, tanto na hora, quando ele sai do nível 33 e vai para o 206, é assustador, porque as louças e vidros ali da mesa só tá justamente a louça e o vidro. As pessoas lamberam aquilo, não tem mais nenhum um restinho de comida ali, né? No nível 202, ele não tem mais nada disso, né? Que ele tinha visto no 33, né? E o ponto importante é a Miharu, aquela que desce da plataforma. Eu vi várias interpretações disso, nenhuma me satisfez muito, assim, a interpretação. Para mim, né? A Miharu são as classes altas. Ela representa as classes mais altas da cidade. Por quê? Porque ela entende o jogo. E qual que é o jogo? Muitas pessoas acharam que o jeito como as pessoas mudam de andar de um mês para o outro é aleatório. Eu não acredito que seja aleatório. Eu acredito que ela entendeu que o que a torre, o poço, né, toda a estrutura que a sociedade espera é que tu faça maldades. É que de alguma maneira tu coma o outro, né, pratique antropofagia, ou assassine o outro. A ponto de você sempre estar lá em cima, porque ela sempre desce da plataforma. Ou seja, passa de mês a mês ela está sempre lá em cima. Entendeu? Então, todo o sistema, que é meio onisciente ali, ele sabe se tu pegou a comida certa, pegou a comida errada, né? Ele vai deixar a sala quente, vai deixar a sala fria e tal. Ele entende que quem é que está fazendo mais maldade está se dando melhor. Então, uma espécie de inferno de Dante às avessas. Sim. O inferno de Dante, quanto pior o teu crime, mais lá embaixo tu fica, né? Ali não, mas isso é um pensamento de um cristão. Isso é um pensamento de fora, né? Ali é tudo em sinal invertido, então é o inferno. Ou seja, quanto mais tu comete crimes, mais em cima tu tá. Né? Mas isso é tanto que a criancinha tá lá embaixo, né? Que não comete nenhum, né? Eu também vi várias. Bom, eu acho que todo mundo que assistiu esse filme, depois daqueles minutos finais ali que a pessoa ficou olhando, primeira coisa que a pessoa fala achar uma visão. E outra, é pegar um celular e falar assim, tá, e aí? O que significa isso tudo? E eu vi algumas coisas interessantes de, tipo, entrevista do diretor. O diretor, e é isso também que eu vou te perguntar para ver uma opinião tua. Eu achei muito interessante, porque no final do filme, e aí foi a minha interpretação do final do filme, daqui a pouco acho que a gente fala mais sobre a questão do final, eu falei bem assim, porque eu tinha visto a propaganda sobre ele, vários comentários de que é uma crítica ao sistema capitalista. Que eu acho que foi isso que pegou assim de uma maneira geral. Aí no final eu falei, olha, não é só o capitalismo não. E aí das entrevistas dele, ele fala bem assim, eu vi ali que ele disse que não é uma crítica a nenhum sistema, mas é uma autocrítica de como a sociedade se organiza. Isso. E eu achei interessante ele ter dito isso. E justamente isso, e eu acho que tu vai ter uma percepção muito, muito próxima da minha, de que há uma crítica, obviamente, de como as coisas estão organizadas dentro do sistema capitalista, mas eu acho que uma grande sacada do filme foi mostrar como uma opção socialista também não conseguiu se realizar. Exato. Né? Porque a hora em que eles decidem fazer uma espécie de luta armada
para chegar até o final e determinando aquela distribuição, eles caíram para uma estrutura de violência, de que a pessoa que não aceitava eles tiveram que matar. Então, de imposição coercitiva muito forte, né? Então, eu queria que tu comentasse também um pouquinho sobre isso, porque eu acho que de uma visão geral sobre o que se falava no início, olha, uma crítica ao sistema capitalista. Pera lá, não é só ele. Isso. A ganância e, né, e má distribuição de renda está inerente ao ser humano ali, né? Então, quem percebeu muito isso foi os contratualistas ali, Hobbes, o Locke e Rousseau, né? Primeiro, sim, o primeiro ponto que se vai é uma crítica ao capitalismo, né? Mas é uma visão meio rasteira, assim, achar que tudo é crítica ao capitalismo, né? Talvez porque a gente também foi instruído numa historicidade meio materialista, assim, né? O materialismo histórico ali. Então, tu já tá meio doutrinado, não quero usar essa palavra, mas tu está meio adestrado ali a tentar achar elementos econômicos para explicar tudo o que acontece, né? Então, então a gente diz, a crítica ao capitalismo, o capitalismo é ruim e tal, né? Mas claro, quando eles, né, ele que que eu personifico ele como um movimento de resistência, ele encontra um outro que também pode ser um movimento de resistência, que começa, né, cristão, espiritualizado, tentando convencer os outros, mas percebe que isso não funciona e daí o cara acaba topando a ideia de descer, levando, né, a comida até os níveis mais baixos. Eles, né, eles formam uma resistência ali, desbanca para não convencimento ou uma solidariedade que seja, né, uma solidariedade espontânea ou autônoma, mas sim, né, uma coerção tão ou mais violenta do que o jeito como eles estavam vivendo antes, né, que sabe muito bem que nesse momento a história dialética vai acontecer, né? É o Napoleão que tenta resolver né, a Revolução Francesa ali, no Ancien Regime, né? Depois os bolcheviques ali com a Revolução Russa, né? A história nesse momento ali, mas que eu chamo de esquerda napoleônica, né? Não, quem está no poder está errado, né? Mas aí quando você sobe ao poder, está fazendo coisas piores, né? Mais abomináveis do que o antigo regime, né? Então, sem dúvida, é uma crítica, para mim, é uma crítica a sistemas feitos por seres humanos que são imperfeitos por natureza, né? Exato. Outro elemento, só para falar rapidinho, vai lá. outro elemento eu vi que as pessoas disseram, isso é Hobbes, o homem é mau por natureza, não sei o que lá, né? Não. Primeiro, o Hobbes, o homem não é mau por natureza, ele não deseja a maldade. O que leva ele né, a oscilar entre o certo e o errado é o medo da morte, né? Então, para mim, o poço ali é uma visão russoniana. É a sociedade que está corrompendo aqueles indivíduos, ou seja, né, as pessoas poderiam, de alguma maneira, viver bem, mas os elementos, mais comida para um, menos comida para outros, né, o que descamba numa violência degeneralizada. Então, todo o poço, né, todo o prédio, né, toda a estrutura corrompe ou auxilia, né, ou contribui para a corrupção do indivíduo. Tanto que o Göring começa, não, mas está errado, meu Deus, que absurdo, né? E dá aqueles planos de filme, assim, que passa as coisinhas rapidinhas com a musiquinha tocando, e quando vê ele está agindo igual ao Trimagasi, né? E a coisa só fica feia lá no 171, né? No 171, que é quando o Trimagasi percebe, tu é mais forte que eu, e tu tem sono pesado. Então, vai uma hora que, né, ou sou eu ou você, filho, né? Eu prefiro que seja eu, né? Então, vou te amarrar aqui na cama e a hora que eu ficar com fome, tu vai me servir de armazém de comida aqui, né? Sim. Né? E daí, então, e daí quando ele come o Trimagasi, aquilo que eu falei, né, que o sistema do poço é o antropofagia ali e a maldade, né? Quando ele come o corpo do Trimagasi, ele sobe para o 33, né? Aí, como ele vive pacífico com a Imogiri lá no 33, ele desce para o 202, né? E daí, quando ele se alimenta do corpo dela, ele sobe para o 6.
né? Então, toda vez que ele comete uma maldade, assim, que ele faz algo assim abominável para nós como seres civilizados, né? Ele ganha pontos, digamos assim, né? Ele sobe, né? E essa interpretação que tu fez, ela é muito legal para conseguir entender justamente o porquê dessa sequência. Exato. Que também Exato. fica muito difuso, falar, mas por que ele está aqui? Por que Sim. que depois ele vai para lá? Por que ele sobe e desce? Sim. E tá aí Tanto uma que a chave única interpretativa. Isso, e a única que parece entender isso, ou teve um insight, ou tá ali há tanto tempo que conseguiu aprender isso, foi a Miharu. Tanto que Uhum. quando ela tem a oportunidade ali de fazer uma maldade, ela faz. Por exemplo, ela destroça o cachorro da Imogi. Sim, Né? sim. Por quê? Porque ela se deu conta, não preciso matar essas duas pessoas, eu vou destroçar esse cachorro e a onisciência aqui, que regula o poço, vai se dar conta que eu ganhei um pontinho de maldade. Né? Ah, boa. Né? Bem Então, boa. esses elementos aparecem bem. Ali tu consegue perceber o quê? Né? Os contratualistas, a ideia de contrato social é um contrato hipotético, é um contrato tático? Não, é um contrato explícito, porque todos que quiseram entrar, de alguma maneira, disseram sim, eu quero entrar aí dentro. Né? Por isso a entrevista no início, né? Por isso a entrevista no início, Por exatamente. isso a Né? entrevista no início. E alguns pontos, né, de pontos não bem explicados ou não bem costurados que eu vou falar daqui a pouco. Mas tu tinha uma pergunta para me fazer. Eu não sei É, eu tinha uma. Daqui a pouco tu vai falar mais sobre a simbologia do final ou não? Boa, posso falar? Uhum. Então, porque aí foi o. Porque, óbvio, aqui em casa também eu assisti, eu e a Bárbara, e a gente ficou olhando assim. Daí, depois de um tempinho, eu falei assim, mas eu acho que eu entendi, porque é outra coisa que tem. E agora é o spoiler máximo, né? Por que que ele chega lá? Por que que sobe aquela panacota sozinha e tal? E eu fiquei pensando, e depois também fui conversar com um monte de gente. Eu acho que ali mostra a subida daquela panacota como um símbolo de que, independente de se a pessoa vai escolher um lado ou outro, ela vai acabar legitimando o seu pensamento. Porque a minha Isso. interpretação foi assim, ó, porque se eu chego lá e existe a panacota, e se ela chega lá em cima, aqueles lá de cima vão ter o argumento final. Tá vendo como dá para chegar até o final? Isso. E se chega a panacota, a partir do momento em que eles começaram a distribuir, aquelas pessoas que vão chegar antes do final, né? A partir do momento da distribuição, a partir lá do andar 7º, elas vão falar, nossa, eles estavam certos. Se alguém controlar a distribuição, vai dar tudo certo. Então, a mensagem que tem é que, pelo menos da minha interpretação, é que a subida daquela panacota, ela mostra que a panacota subindo, a criança subindo, legitima a ambos, porque ambos estão ansiosos por um argumento final. Sim, sim, sim. Entende? Não sei se tu conseguiu ver algo desse tipo. Ele é meio difuso o final, né? O Gauden e Rutia, né? Um nome, né? Gastello e Rutia. Ele deixa em aberto. Dizem que eles filmaram um final mais final, fechadinho, né? mas eles resolveram não colocar o final, né? Mais fechadinho. E ele deu uma interpretação sobre isso. Ele disse, eu achei engraçado, porque ele, né, deixou o filme sem final, final aberto, né? Como tu mesmo mencionaste, né? É extremamente comum em filmes iranianos, em filmes franceses, né, em cinema independente, né? E não hollywoodiano, que precisa fechar o ciclo e que os mocinhos venceram e acabaram com o mal da galáxia e assim por diante, né? E então ele deixa o final em aberto, mas ao mesmo tempo ele diz assim, não, para mim o Goren morreu. Ele morreu lá, os dois, né, o Baharat e o Goren morreram, e ali é ele, né, em alma, o espírito, imaginando o que ele gostaria de que acontecesse ali, né, tanto que ele sobe na plataforma com a menina ali, quando ele pega ela, assim, né, um lastimável, assim, uma saúde horrível, né.
E sim. depois ele aparece bem já, ele se levanta, encontra a alma do Trimagaz e tal, e saem com eles, assim como se fosse Uhum. um final. Então pode ser que o final seja, pode ser que seja isso, né? Pode ser que seja o que tu mencionou, uma espécie de simbologia por trás, porque eles encontram um sábio de cadeira de rodas lá no meio que diz a panacota. O Uhum. segredo está na panacota, né? A chave está, É, deixa a panacota. E também eu acho que pode ser, né? Eu lembrei de um livro que me marcou muito minha vida, chamado O Deserto dos Tártaros, assim, que é um cara que é Dino Buzzati. Dino Buzzati, né? Dino Buzzati. Que ele, de alguma maneira, o cara fica esperando que as coisas aconteçam e nunca acontece nada, né? As coisas não acontecem, né? É. E é isso, fica esperando Vou, alguma coisa vou- que parece que entre capitalistas e socialistas, digamos assim, para deixar só em dois polos, tu tem um objetivo, tu tem um lugar, uma meta, tu quer chegar em tal lugar, né? Tu quer um Uhum. símbolo, tu precisa de um símbolo para acreditar, seja, sei lá, a riqueza, seja a igualdade de todos, ou uma única classe social, seja lá o que for. As pessoas precisam de um símbolo para acreditar. A vida é metafísica nesse sentido. E as pessoas querem alguma comprovação de que elas estavam certas, né? Exato, isso. Isso, elas É, precisam disso. elas precisam disso, porque as pessoas estão vivendo a vida defendendo aquele sistema, aquela forma de pensamento, e elas precisam de algo que prove que elas estão corretas, né? Uhum, uhum, E é isso aí. por isso que eu, pelo menos, interpretei aquela cena da Panacota subindo assim, porque ela, não havendo o final, eu li também que ele teria filmado esse final aí, mais fechadinho, não havendo esse final, é isso, aquele símbolo subindo pode legitimar a ambos, É, porque vai de como aquela pessoa que recebeu a mensagem, ela vai utilizar isso, né? vai utilizar a mensagem. E a ideia de É, subir uma espécie de doce, assim, né? Um doce bonito, bem acabado, que é a panacota, assim, é quase uma pombinha da paz, um negócio assim, né? é, Uma mensagem de esperança, alguma coisa assim, né? E tal, que também é, nutre as pessoas, né? Uma esperança. Não, as coisas estão ruins, estão horríveis, mas vai melhorar, né? Então, é. tem muito isso, né? Isso faz parte da minha interpretação que eu chamo de não ortodoxa, né? Eu acho que eu já falei bastante sobre essa interpretação ortodoxa que tenta explicar todos os elementos da história, né? Uhum, é. Alguém poderia dizer dito assim, mas tem um elemento que não ficou bem claro. Por exemplo, a menina, ela existia ou não existia? Porque o sistema diz que não podia entrar menores de 16 anos, né? Eu Uhum, pensei sobre isso, né? O sistema diz, né, personificado pela Imogiri, que trabalhou 25 anos lá, né, na empresa ali, o sistema disse que não podia entrar menores de 16 anos, mas ela também disse que só tinha 200 andares. sim. Por Ela, isso o susto dela quando ela sabe que existem mais. um susto, um susto suicida, né? Suicida, suicida. Suicida, É, exatamente, né? Ela, porque é outra também que acreditava que aquilo estava bem estruturado e quando ela descobre, mas espera lá, isso sabe? aí, isso aí. Tem É, falhas aí nessa Matrix aí, então eu não estava sabendo, exatamente, sabe? exatamente. Me enganaram também, né? Exato, mas como assim? Enganaram todo mundo e a mim também. E aí vem, Exatamente. óbvio, aquele ímpeto, aquele impulso de morte, né? Assim, poxa, eu vivi uma vida enganada. Isso. E é muito legal. Isso que tu falou sobre a questão de uma interpretação ortodoxa, eu acho fundamental. A galera aqui, ó, tá fazendo, porque eu tô aberto aqui no computador também, fica Ah, mais fácil legal, de ler. legal. A galera tá falando sobre essa questão da criança não tá viva. É isso, que é o filme dele. É, exato. E eu acho que é justamente esse aspecto que tem que ficar. Porque depois tu dá uma olhada, a galera tá enlouquecida aqui. E é justamente, acho que esse é um dos intuitos do filme. Você, olha, eu É. não quero te colocar uma história com início, meio e fim. Eu sei que os nossos alunos eles estão preocupados com a redação, porque na redação tudo tem que fazer sentido, senão eles vão Uhum. perder nota. Mas eles têm que ver que o Poço não é um filme que busca te dar um sentido único, né? E É vou por isso mais que longe, né, no teu comentário. A vida que nós, que tu, eu e todo mundo vive, não é uma vida com sentido. É não é uma vida. libertador quando se dá conta que é a coisa que tu não consegue explicar.
né? Você não precisa ter Exatamente. controle sobre tudo, que as coisas não vão fazer sentido, que há coisas que você não tem controle, que você não tem nem ideia que estão acontecendo, né? E a redação, ela precisa ter sentido, mas esse para os nossos alunos é um dos poucos momentos na vida que as coisas precisam fazer sentido, né? Então, que aí eu entro nessa visão menos não ortodoxa, tipo, é uma narrativa de uma que apresenta uma série de elementos extremamente rica, mas que é uma narrativa que não se fecha por si só, né? E o trabalho do diretor é justamente fazer com que tu pense naquilo, é não fazer o que todo mundo faz, que é te dar tudo pronto e você escolhe se quer ou não quer acreditar em toda a narrativa, né? Exato. Então, eu para mim é acho muito mais legal. É muito mais legal do que a primeira, né? E eu acho que é muito mais resistente à passagem do tempo. O exemplo que eu ia te falar é isso. Tipo, não é à toa que a galera tá toda revoltada com o filme aqui. É isso. Tá todo mundo discutindo o filme. E não é à toa que já faz, sei lá, 130 anos e não se chega a um consenso se Capitu traiu ou não Bentinho. Entende? Porque aí é que tá a genialidade para mim nesse tipo de construção narrativa, né? Eu vou aproveitar que tu citou o Deserto dos Tártaros, que daí tem um outro livro que eu li por causa desse, que é A Espera dos Bárbaros, do Coetzee, que segue essa linha também do Deserto dos Bárbaros, do Deserto dos Tártaros, e fazer uma homenagem aqui a Pedro Gonzaga, que é fã do Cavafis, que escreveu aquele poema que influenciou toda essa galera, que é A Espera dos Bárbaros. Exatamente. Né? Fantástico poema. E porque é isso. O poema ele é incrível porque ele fala assim, a gente precisa esperar algo, a gente quer acreditar, e às vezes esse não vem. Né? Falou sobre a questão do sentido. Eu acho que esse filme, nessa época, dá esse choque que a gente pensa muito, porque eu garanto que estava todo mundo no final de fevereiro fazendo a sua tabelinha de como ia organizar a semana e de repente vem uma pandemia de coronavírus. Exato. E aí? Destruiu toda aquela organização, né? Então eu acho que nós estamos mais, sei lá, carimbados nesse tipo de coisa, anestesiados, porque a gente já sabia disso há mais tempo. Sim, Sabe? Para nós essas coisas são óbvias, né? Meu Deus, as coisas não fazem sentido, óbvio, né? Exatamente, Meu Deus, é óbvio que elas não fazem sentido. Meu Deus, tem um presidente de um país que é utilitarista, que ele está pensando, olha, né, vão seus anéis, ficam seus dedos, né, e tal, né, essa visão mais utilitária, mais pragmática. Para nós isso é óbvio, né? Então, sabe? Sabe? Não, e é impressionante, né? Eu acho que esse filme, como esse filme fez um sucesso comercial, não sei se eu nem posso usar esse termo para falar em Netflix, mas, enfim, foi um sucesso de público, acho que inesperado, né, pela própria Netflix. Eu acho que ele serve para dar início a esse tipo de visão interpretativa. Porque até então é o que tu bem falou, o esquema hollywoodiano ele nos dá histórias fechadinhas, ainda que às vezes demore 6 filmes, 9 filmes para fechar o negócio, em algum momento vai fechar a história. Sim, o objetivo é terminar a novela. Ainda que de vez em quando a gente se revolte porque no final se perdeu igual em Game of Thrones, mas tem um final. E eu acho que quando um filme desse faz um sucesso comercial muito grande, eu acho que isso nos ajuda também. Claro, entende? Para falar assim, olha... É muito mais rico, né? É muito mais rico, né? Os elementos são muito mais ricos. E é o que eu comecei a minha fala. Ele inicia com estereótipos que são simples de observar, né? São figuras que são personagens, que não são personagens extremamente densos, assim. São personagens que tu olha e tu fala assim, nossa, esse aqui lembra uma pessoa mesquinha. Isso. Sabe? Isso. Só que óbvio que daí vem a questão do problema universal que traz ali a história e isso é genial, isso é fantástico.
Sim, tem uma parte ali do Trimagazzi ali que é muito, muita vida real, assim. Ele come o resto de comida, né? Que é a sobra dos outros, a sobra das classes altas ali, digamos assim. E daí ele termina de comer e dá uma cusparada para baixo, assim, né? E o Goring ainda não ambientado, né, no sistema, diz, não, o que você tá fazendo? Tu tá cuspindo na comida dos outros. Os outros também fazem isso, né? Daí ele fala um Exato. palavrão, né? Chama os outros lá de baixo e tal, né? É, Nossa, gente que já, né, já tem um pouco de idade, assim, um pouco de vivência, quantas vezes tu viu as pessoas dizendo o seguinte, esses caras aí, ou esses, sei lá, não estereotipando, mas, esses políticos são os preguiçosos, eles trabalham só 3 dias por semana, não sei o que lá. Aí tu diz, uhum, mas e se te desse um emprego, que tu ganhasse isso e trabalhasse, eu aceitava na hora, né? é, Tipo, tu aham, xinga os caras, mas na verdade tu tava louco pra estar ali, né? sim, E isso é exatamente. muito, muito vida real, assim. É, é. E é isso, eu acho que o grande ganho desse filme é trazer esse tipo de personagem, esse tipo de discussão para um âmbito maior, né? Porque é óbvio Sim, que a gente isso. tem outras obras para discutir isso. Sim, Outras sim, obras que exato. geralmente não chegam a esse público tamanho, né? Acho que a O Netflix ganhou nisso. Don O Don Quixote, por exemplo, Quixote, né? Uhum, o Don isso aí. Quixote, sabe? Várias peças de teatro, né? O filme aquele de The Underdogs não é um filme, é um livro. The É, Underdogs de um mexicano, fala da Revolução Mexicana. Eu não lembro hum, mais o nome dele. Los de Abarro, em espanhol, de Los de uhum, Abarro. E é um filme sobre a Revolução Mexicana que também é uns caras que eles estão lutando, né, para fazer a revolução e tal, né, se organizam lá os fazendeiros. E quando vê, eles não sabem nem mais por que eles estão lutando e eles não entendem qual que é o real motivo daquilo, né, e vão só seguindo a maré assim e não nem mais tem sentido aquilo. O sentido da luta é a própria luta e não dizer que fez algo errado e é continuar, sim, né, com a massa, porque no final das contas, agora se eu olhar para trás e me dar conta do que eu fiz, eu vou entrar num vazio tão grande, né, um vazio existencial tão grande. Então, a minha existência é a retroalimentada pelas próprias coisas que eu continuo fazendo, que eu não pensei lá atrás. Mas agora, se eu uhum, pensar pior, então eu vou continuar fazendo aqui. Então, exato. Eu acho que dá pra gente linkar com isso que tu falou. Não conheço, até anotei aqui Los de Abar. Dá pra pensar um pouquinho sobre aquele filme do Scorsese, A Ilha do Medo. uhum, Não sei uhum. se tu já assistiu, que é quando o personagem do Leonardo DiCaprio, ele de fato se dá conta do que ele fez na vida real, e É, aí ele fala bem assim, puxa, mas o que eu fiz na vida real não faz sentido nenhum, então eu vou continuar fingindo que eu sou esse detetive que é muito mais isso, legal, isso, né? sim, Que pelo esquizofrenia menos ali. fingindo eu sou um herói, porque eu Sim, não vou sem ter que dúvida. pensar nas atrocidades que eu fiz. E eu lembrei enquanto estava contando dessa história do Eichmann, né? Sim, Da exato, né? Hannah Arendt, o Eichmann em Jerusalém, que é isso, tem uma hora em que o sujeito ali, ele não tá pensando sobre o que ele está fazendo, Sim. Eu só estou cumprindo ordens. e eu só estou cumprindo ordens, eu só estou dentro do que me foi imposto, né? Uhum. Que loucura, né, cara? Aham. Eu acho que Mas a nossa... Pode falar, pode falar. eu acho que essa ideia de um ambiente enclausurado, né, fechado, né, com ordens bem definidas ali, com uma ciclicidade, né, diária de acontecimentos ali, ele ajuda a gente também a entender a nossa própria sociedade, né? Quantas coisas são Claro, assim e a gente não se claro. dá conta, né, que são cíclicas, são idênticas, são iguais, né? É. E Uhum. a gente tem às vezes uma falsa ideia de liberdade, autonomia ou de justiça, né? E quando se depara com Uhum. isso, a gente se dá conta que há pessoas lá embaixo que, né, estão morrendo e estão sofrendo e sendo violentadas e tal, né? Sim, E a grande maioria das pessoas diz, eu não quero pensar nessas coisas, né? Eu quero pensar nas minhas coisas, né? exato. Então, nesse elemento é extremamente pedagógico que eles fizeram de explicar que não, tá todo mundo junto aqui, você que não se deu conta ainda, né? É. Por isso a Tem outra, ideia de que... não quero deixar passar, é,
Bassi, é um elemento que eu me dei conta e queria colocar na provocação. Será que se cada um dos detentos lá, né, voluntariamente detentos do poço, eles pegassem o seu próprio alimento, só o seu próprio alimento, só o seu prato, ia disparar os alarmes lá de calor e quente? Porque quando eles deram a panacota para a menina lá, supondo que ela exista, que é, né? Não disparou, eles ficaram Não, meio assim, disparou. porque Ah, era o alimento preferido dela, o que faz muito sentido, né? Um paladar infantil prefere coisas doces, hum, ou extremamente salgadas e tal, então ela dizendo que qual é a comida que você mais gosta? Gosta de uma sobremesa, né? sim. Então, se ele tivesse pegado só os caramujos dele, será que ia disparar o alarme? E daí não seria uma espécie de mensagem que o sistema quer te passar, né? Uma Uhum, espécie de saída, né? De como viver de maneira organizada e que as nossas visões ignorantes de ganância, né? E passar por cima do outro não deixaram a gente ver. sim. Então, pode Ah, ser que tenha mais um elemento. é. Cara, isso que tu me falou, eu achei incrível, realmente. Tem razão, essa provocação ela é muito boa. Não, é o tipo de filme que a gente tem que assistir mais de algumas vezes, né? É. E. Filme legal, um filme que vai ficar cult aí, né? Pelo jeito. Vai. E o que é melhor, né, cara? Tá na Netflix. Uhum, uhum. É mais fácil de ter É. acesso. Mozart, infelizmente a gente tem mais 4 minutos, então eu vou aqui dando início ao processo de encerramento. Mas eu acho que isso é muito legal porque Foi muito legal. isso vai fazer com que a gente tenha mais acesso às nossas aulas. No... Porque quando essas coisas acontecem, os alunos começam a notar que assistir às nossas aulas dão chaves para compreender essas coisas escondidas, Isso. né? Em, É. por exemplo, um filme bastante popular. E, enfim, eu espero que quando a gente voltar, as pessoas também voltem eufóricas para as nossas aulas. Tem É a muita nossa coisa para esperança. discutir, né? Tem muita Muita coisa coisa. muito legal. A hora que o Unificado propor aí mais live, eu tô em casa, tu também. Acho que a gente está aí bem disponível para. Uhum. Não, foi muito legal e Foi vou muito querer legal. repetir com outra coisa para Vamos. falar, então vai ser muito bacana se a gente repetir isso daí. Maravilha. Vamos já articulando isso aqui, ó. O pessoal que está assistindo já saiba que vamos É isso aí. montar mais. É, eu vou. A gente ainda tem mais uns minutos, porque senão depois corta o vídeo com tudo. Melhor ser organizado. É, é, Então, eu quero te agradecer muito, dizer que foi ótimo, foi muito legal. As pessoas também assistiram, eu vi que aqui a gente estava com o mesmo número de gente assistindo o tempo inteiro, foi muito legal. Muito obrigado pela participação. Depois a gente vai ver ali as mensagens da galera, o pessoal colocando outras teorias, outras possibilidades interpretativas muito legais. Te agradecer imensamente, fiquei muito feliz mesmo dessa conversa. Acho que foi muito legal. Vou ter que assistir o filme agora de novo. Tu falou umas coisas aí, eu falei, cara, aí ó, agora vou precisar ver de novo isso aí. E que bom, cara. Esse tipo de filme é um filme que a gente precisa assistir várias vezes e E, pensar e ficar queimando a cabeça depois. uhum. Eu que agradeço muito, muito mesmo aí, Rafa, pelo convite, tudo, foi muito legal. E também a gente mata um pouquinho a saudade, não só um do outro, mas de Bah, falar sobre coisas, assim, né? Que às vezes o dia a dia não tem público para falar sobre isso, essas coisas, né? é, Todo mundo não, quarentenado, né? Enclausurado, então fica mais difícil. Mas não, e a foi gente muito legal também, mesmo. a gente se encontra sempre correndo na hora dos intervalos ali. É Uhum, legal uhum. que a gente tem 1 hora para falar de um negócio muito legal, E né? eu também agradecer o Unificado, né, por fazer todo esse empenho de colocar a gente no ar e, né, e Sim, soltar a ideia também, a tua ideia aí de a sim. gente fazer isso e que, né, vida longa a tua ideia aí, Ah, que tomara, a gente tomara. faça mais vezes e com outras pessoas também, que tem muita gente para contribuir para os alunos aí. Maravilha, valeu. Muito obrigado mesmo.
Foi a primeira live que a gente fez de 2 professores conversando. Então, fiquei muito feliz mesmo, muito contente. Te agradeço muito e vamos fazer mais. Eu que agradeço aí, agradeço a todos os alunos, beijo para todos aí. E a gente se vê numa próxima aí. Obrigadão. Feito, até a próxima. Valeu, Tchau, até a moça. próxima. Tchau. Até. Então, encerrar vídeo.